Para a gente começar esse conteúdo sobre tendências e o que pode acontecer ao longo desse ano, não tem como não falar sobre inteligência artificial. É inevitável que esse assunto venha para a nossa pauta. Recentemente, na Grande Mesa, a gente trouxe um grande especialista lá do Vale do Silício. Ele é um brasileiro, especialista em inovação, robô, inteligência artificial, tecnologia. E foi muito legal, porque ele começou a trazer muitas provocações do que pode acontecer com o mundo a partir da inteligência artificial. E nessas provocações ele trouxe algo que gerou muita reflexão para mim, que ele falou assim, ó, vamos lá, quem aqui desse lugar tá com um celular aqui hoje? Todo mundo levantou a mão. Qualquer ambiente que você for, provavelmente a pessoa esteja com o celular. E ele falou, o que é um ciborgue? Um ciborgue é um ser humano que ele tem algum adereço tecnológico para que ele tenha uma vantagem competitiva. Então, você pode ter um braço mecânico, você vai ser um braço robotizado, você vai ser um ciborgue. Você pode ter um óculos com uma tecnologia que te permite enxergar mais longe, que você vai ser um ciborgue. Você pode ter uma perna específica que faz você correr mais rápido com alguma tecnologia e você vai se tornar um ciborgue. Só que hoje nós já somos um ciborgue, porque a gente tem um acessório tecnológico que carregamos ele todo santo dia para tudo quanto é lugar e que ele nos dá uma vantagem competitiva, que é o celular. Você lembra qual foi a última vez que você conseguiu sair de casa sem celular? Você lembra qual que foi a última vez que você deixou o celular de lado? Eu vou além. Você lembra qual foi a última vez que você fez cocô sem celular? O celular hoje, ele está dentro do nosso hábito, da nossa rotina. A gente já não consegue imaginar mais como é uma vida sem celular. E com isso vem vários benefícios e vários malefícios, como qualquer tecnologia, qualquer adereço que a gente traga para a nossa vida. Mas a realidade é, o celular ele te deixa mais competitivo. Se a gente eu colocar você com o celular e uma pessoa sem celular, por mais que ela possa ter mais conhecimento técnico do que você, por mais que ela possa ter mais habilidades que você está numa vantagem competitiva gigante em relação a ela, se você tiver um celular na mão e ela não tiver. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a inteligência artificial, ela é algo que ela vai ter que se tornar parte da nossa existência. Assim como você usa o celular diariamente, você vai ter que começar a utilizar a inteligência artificial diariamente. Não existe, primeiro, motivo para não usar, e o fato de você não usar vai te deixar mais lento com relação a qualquer outro competidor em qualquer área da vida. Não importa qual área seja. Se você for médico, a inteligência artificial vai te deixar mais competitivo. Se você for videomaker, a inteligência artificial vai te deixar mais competitivo. Se você for cozinheiro, a inteligência artificial vai te deixar mais competitivo. Só para vocês terem ideia, minha mãe ela tem 65, 67 anos, não lembro ao certo, mas é entre essa faixa. E ela tem um restaurante, eu cheguei esses dias para ela e falei, mãe, a senhora já conhece sobre inteligência artificial? Ela falou, não, o que é? Eu falei, aqui, ó, deixa eu ensinar para a senhora. Eu vou instalar um aplicativo chamado ChatGPT no celular da senhora. A senhora vai conversar com ele como se nada tivesse acontecendo. E aí ela começou a conversar. Ela falou, mas o que eu trago para ele aqui? Eu falei, traz os problemas que a senhora tem no restaurante, as dificuldades que a senhora tem no restaurante. E uma das dificuldades que ela tem é montar cardápio para empresas. E ela começou a falar, eu tenho um restaurante, eu sirvo algumas empresas e dá muito trabalho montar cardápio e eu tenho muita dificuldade com isso, eu perco muito tempo nisso. E ela começou a conversar com o ChatGPT e o ChatGPT começou a montar cardápio para ela. E minha mãe, 65 anos, usa muito pouco tecnologia, não nasceu nessa era digital, nem gosta tanto de tecnologia assim, e a inteligência artificial já começou a fazer parte do dia a dia dela. Eu encontrei ela recentemente, falei, ei mãe, tem usado muito? Ela falou, meu filho, já faz parte da minha rotina isso aqui. Eu falei, tá, mas a senhora usa mais para quê? Ela falou, para tudo. Eu uso para fazer receita, eu uso para tirar dúvida, eu uso para conversar. Ela falou, eu uso para tudo. Então ela já entendeu que ela se torna mais competitiva a partir do momento que ela começa a utilizar a inteligência artificial todo santo dia na vida dela. É como se o mundo estivesse dando um reset de conhecimento. Então imagina que todo o conhecimento técnico que era importante para que você aprendeu na faculdade ou que as pessoas aprenderam na faculdade, ele se torna quase que desnecessário a partir do momento que a gente tem uma inteligência artificial no nosso bolso, que ela possa fazer muitos dos nossos papéis técnicos. É isso que está acontecendo com o mundo, é um reset de conhecimento.
Eu estava recentemente batendo um papo com um aliado da Grande Mesa e ele tem uma empresa, ele é engenheiro, ele tem uma empresa de ar-condicionado e refrigeração. E ele falou, pô, Renato, mas eu perco muito tempo fazendo orçamento, isso dá muito trabalho e tal, e eu não consigo. Eu falei, tá, vamos usar a inteligência artificial para te ajudar nisso, para te apoiar nisso. Aí ele falou, mas como que usa? Aí eu peguei e falei, me dá o PDF do projeto. Me explica como é que você faz. Ele falou, não, eu pego o projeto, aí eu vejo as metragens, eu vejo isso, vejo aquilo outro. Eu simplesmente subi o PDF para o ChatGPT e fiz as mesmas perguntas, fiz as perguntas que ele teria que responder, que é, qual que é a metragem de tubo de cobre? Qual que é a metragem de não sei o quê? Qual que é a metragem de não sei o quê? Beleza, agora me dê um orçamento de ar-condicionado, me dê quais equipamentos de ar-condicionado seriam ideais para esse tipo de situação. Ele montou, ele resolveu um problema que esse cara, sei lá, demoraria 2, 3 dias para conseguir montar. Ele resolveu, sei lá, em 15 minutos. Então, o fato de você não absorver a inteligência artificial para que ela faça parte da tua rotina, está te deixando menos competitivo. É como se você saísse de casa sem o celular e que você tivesse que competir num mundo onde todo mundo tem celular e só você não tem. Por que você já não começa se antecipando à frente de todo mundo e já estudando minimamente sobre inteligência artificial para que você comece a implantar isso na tua rotina? Porque, olha só, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Só vão existir 2 tipos de pessoa no futuro. As que conhecem inteligência artificial e elas vão conseguir evoluir na vida, e as que não conhecem nada sobre inteligência artificial, que elas vão ser engolidas pelo mercado. Engolidas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque você não pode, em hipótese nenhuma, não surfar essa onda ou não se adaptar a essa mudança. Porque se você não se adaptar a essa mudança, não vai ter jeito. Ó, não é o mais forte que sobrevive. Nessa luta da vida, quem sobrevive é aquele que se adapta mais rápido. Para onde você deveria olhar ao longo desse ano para que você desenvolva melhor essas tendências para 2025? Então, vamos lá, vamos à parte prática da aula. Primeiro ponto. Com a inteligência artificial, a gente vai ter que cada vez mais criar habilidades genéricas. O que são habilidades genéricas? São os famosos soft skills. O que isso quer dizer na prática? Habilidades que você vai precisar desenvolver, e olha só, essas habilidades, elas não são só tendências para 2025. Principalmente com o uso da inteligência artificial e com a entrada da inteligência artificial, essas habilidades, elas serão fundamentais, vou repetir, elas serão fundamentais para que você consiga sobreviver ao novo formato de mercado de trabalho. Essas habilidades elas já eram importantes antes, só que agora, mais do que nunca, ela se torna obrigatória para que a gente consiga sobreviver a essa adaptação que o mercado vai sofrer com a inteligência artificial. Nunca, olha só, nunca antes na história do mundo houve uma revolução tão grande quanto a revolução que a inteligência artificial pode causar para o mundo. Nunca antes. Talvez no descobrimento da luz, da energia elétrica, possa ter tido uma revolução tão grande. Mas como já faz muito tempo, a gente não consegue nem imaginar como a vida seria sem energia elétrica. Então, vamos ficar nesse lugar. Só para vocês terem noção do impacto disso tudo, um dos setores do governo americano, eles estão encarando a inteligência artificial como quase a nova bomba atômica. Existe um conceito de uma inteligência artificial que ela não precisaria de treinamento, é como se ela não precisasse mais de seres humanos para serem tocadas. E a primeira nação que dominar isso, ela provavelmente vai ter uma vantagem competitiva gigantesca com relação às outras nações. Então, em termos de guerra, isso também pode ter um impacto significativo. Beleza? Agora, falando sobre habilidades genéricas e habilidades, os soft skills que eu considero que são fundamentais, não só em 2025, mas muito, 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 muito forte a partir de agora, porque o mundo, eu acredito fielmente que o mundo vai mudar. A maneira como a gente vive vai mudar por conta da inteligência artificial, beleza? Então, primeira grande habilidade, falar bem. Falar bem é algo que vai ser fundamental na sua nova existência.
Por quê? Porque boa parte da tua vantagem que você poderia ter em relação ao mundo, que é um conhecimento técnico, e aquele conhecimento te permitir ficar um pouco mais na caverna, já não vai ser tanto vantagem assim. Por quê? Porque vai provavelmente ter uma inteligência artificial que possa fazer aquilo, talvez não tão bem quanto você, mas muito próximo do que você faz. Então, se você não souber se comunicar para que você comece a ter formas diferentes de ter destaque na tua carreira, você provavelmente vai ter muita dificuldade de adaptação nesse novo cenário, porque você vai ser quase que engolido por um robô. Basicamente isso, por uma tecnologia. Então comece a encarar essa habilidade de falar bem como fundamental nessa nossa nova existência, nesse novo jeito de funcionar. Por quê? Boa parte do teu conhecimento técnico, como inteligência artificial, ela vai ser responsável por resolver esse problema, beleza? Então, primeira grande habilidade que eu considero fundamental. Falar bem. E como que você faz para falar bem? Treinando. Não tem muito segredo sobre isso. Mas seria muito legal, eu vou ver se vai ser possível um dia, não sei como fazer isso ainda, não sei se vai dar para colocar no vídeo, não sei, mas seria muito legal, eu vou mostrar meu primeiro vídeo que eu publiquei na internet, foi em junho de 2014, se eu não me engano, há 11 anos atrás, e assim, ó, quando eu olho para ele, me dá uma vergonhazinha, confesso. Mas ao mesmo tempo que me dá uma vergonha, me dá um certo orgulho. Porque eu falo, putz, eu tive coragem de publicar aquele vídeo. Na época, para mim, estava bom. Mas estava bom pelo que eu era na época. Quando eu olho para o quão eu evoluí a minha comunicação e o quanto eu falo melhor agora, eu olho para aquilo e falo, estava horrível aquele vídeo. Mas mostra que teve uma grande evolução ao longo dos últimos anos. Então, ponto número 1, falar bem. Ah, mas eu não... Esquece, você vai ter que falar bem. Se você não falar bem, um robô vai falar melhor do que você, um robô vai fazer melhor do que você, o que você faz, um robô vai fazer tudo. Só para vocês terem noção disso. Na Suécia, acho que foi na Suécia, eles testaram num confessionário uma inteligência artificial para que ficasse no lugar do padre. Essa inteligência artificial, ele estava muito mais como conselheiro, não estava fazendo o que seria o papel de fato ali. E eu não estou aqui para discutir sobre religião, tá? Eu estou aqui só para mostrar que até onde isso tem se desdobrado. E as pessoas que utilizaram essa IA, elas saíram mais satisfeitas do que quando elas falaram com o padre. Isso naquela região específica. É óbvio que dependendo do lugar, isso tem que ser estudado um pouquinho mais a fundo, mas é importante a gente entender que aonde as coisas estão indo, para onde as coisas estão indo. Então, falar bem, ela se torna uma ferramenta obrigatória para que você consiga dar mais certo na vida, vamos chamar assim. Segunda grande habilidade, a habilidade de fazer perguntas. Pois é, cara pálida, a habilidade de fazer perguntas. Se hoje a gente soltar uma inteligência artificial aqui, que seja a cabeça do Elton, tá lá, você tem a cabeça do Elton para ter acesso para fazer qualquer pergunta possível. A maior parte das pessoas farão perguntas que o Google conseguiria responder, que uma pesquisa no Google conseguiria responder. Por quê? As pessoas, elas não sabem, em geral, fazer perguntas boas. Por quê? Por falta de repertório, por falta de experiência, por falta de um monte de coisas. Mas a habilidade de fazer perguntas nesse mundo de inteligência artificial vai ser o que vai te destacar. Por quê? É fato que vai ter uma inteligência artificial para fazer qualquer coisa que você pense, vai ter uma inteligência artificial que vai conseguir fazer aquilo bem. Só que a grande diferença de como você vai usar isso é a tua habilidade de fazer perguntas e a tua habilidade de fazer os pedidos da maneira correta. Ou seja, se comunicar bem. Se você não conseguir fazer isso, provavelmente você vai ter muitas dificuldades de usar a inteligência artificial. Não porque ela é difícil, mas sim porque você não tem competência de se comunicar bem. Imagina que você tem uma inteligência artificial com toda a potência do mundo. E aí já viu aqueles memes, assim, do tipo assim, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí o brasileiro usando a inteligência artificial.
Aí ele faz um meme qualquer. A tua habilidade de fazer perguntas e de pedir as coisas certas vai te colocar em vantagem competitiva absurdamente alto, porque a inteligência artificial, ela nada mais é esse avanço que ele teve. E essa capacidade que ele teve é porque ele deu a capacidade de qualquer ser humano conversar com a tecnologia como se estivesse conversando com outro ser humano. Então, se você não souber fazer perguntas ou fazer pedidos, você vai ficar pedindo para que a inteligência artificial gere raios para você, ao invés de fazer pedidos que de fato sejam interessantes para a tua vida e que de fato ajudem você e te apoiem para que você evolua cada vez mais rápido na tua vida e para que você seja de fato um ciborgue e que você use um recurso tecnológico para que você esteja em vantagem competitiva em relação a qualquer outra pessoa. Então, a tua habilidade de fazer perguntas e de fazer pedidos, ela vai ser, ela talvez seja o salto maior que você dê na tua vida nesse momento. Por quê? Porque, de novo, isso é fundamental para que a inteligência artificial ela gere benefícios reais na tua vida. Se você não souber fazer perguntas, se você não souber o que pedir, esquece. Aí você está brincando. Você está brincando de inteligência artificial. Aí você está, nossa, que legal, agora ele gerou uma historiazinha para o meu filho. Esquece que não vai ser útil. Tá? Então, assim, a habilidade de fazer perguntas, a habilidade de falar bem, a habilidade de fazer pedidos e saber o que pedir, ela é fundamental para esse ano de 2025, onde a inteligência artificial vai começar a dominar cada vez mais o nosso dia a dia e a nossa rotina. E aí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, mas eu já usei inteligência artificial e ela foi subjetiva, ela não foi boa, não funcionou para mim. Se não funcionou para mim, saiba de uma coisa. Se você falar, não funcionou para mim, saiba de uma coisa. Provavelmente você não sabe fazer perguntas e não sabe pedir direito o que você quer. E aí, nesse caso, de fato, a inteligência artificial, ela não vai colaborar muito com você, beleza? E para fechar esse combo de habilidades genéricas, antes de eu falar das habilidades técnicas, para que eu feche esse combo de habilidades genéricas, a terceira grande habilidade, ou a quarta, né? Então, falar bem, fazer perguntas bem e saber pedir direito o que você quer. Essa quarta habilidade genérica é a habilidade de se relacionar. Olha que incrível. A gente está em pleno 2025 com um caminhão de tecnologia onde uma das maiores habilidades que a gente precisa desenvolver é a habilidade de se relacionar com outro ser humano. É a habilidade de conseguir ter empatia e entender o que o outro ser humano está precisando para que eu consiga ter mais apoio daquele ser humano e consiga ter mais engajamento político dele, consiga me engajar mais com ele, consiga fazer com que ele me apoie em tudo que for necessário para que eu consiga os meus objetivos da vida. Olha que loucura chegamos, Guto. Tá por aí, Guto? Tá me ouvindo? Olha que loucura, Guto. Em pleno 2025, uma das maiores habilidades que o ser humano pode desenvolver é a habilidade de se relacionar bem. Você percebe que nessa mudança de paradigma e nessa mudança de modo de existência que teremos por conta de uma tecnologia que ela vai ser absolutamente revolucionária, e de verdade, não lute contra isso. Se você lutar contra isso, você está perdendo tempo, você está dando murro e ponta de faca. Se você lutar contra isso, você está perdendo tempo e dando murro em ponta de faca. Inteligência artificial vai mudar o nosso jeito de viver. Ponto. Já está mudando. Já está mudando o nosso jeito de viver. E esse avanço de tudo vai mudar absolutamente o nosso jeito de viver. E a habilidade de se relacionar bem, a habilidade de gerar boas conexões, a habilidade de fazer network, a habilidade de se conectar com outras pessoas, vai fazer você estar um passo à frente de qualquer outro ser humano. Porque imagina só, você é uma pessoa que fala bem, você é uma pessoa que se comunica bem, então você faz perguntas bem e você sabe fazer pedidos bons. E você é uma pessoa que tem a habilidade de se relacionar bem. Se você tem essas 4 habilidades e tem no seu bolso o ChatGPT instalado, qualquer coisa você vai dar conta de fazer. Qualquer coisa você vai dar conta de fazer, desde que a tua permissão esteja bem resolvida.
desde que a tua permissão esteja bem trabalhada. Porque se você tiver essas 4 habilidades, o conhecimento técnico está no teu bolso. Se você tiver essas 4 habilidades, principalmente a habilidade de se relacionar bem, caso te falte algum conhecimento técnico, provavelmente você vai conhecer alguém, ou esse alguém que você conhece um outro alguém que vai conseguir resolver o teu problema de habilidade técnica. E pronto. Não tem mais o quê. Entende? A inteligência artificial, ela está mudando absolutamente o nosso modo de viver. Então não adianta mais a gente querer fazer as coisas como antes. Eu me questiono absurdamente como que eu vou educar meu filho. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 2 anos. Acabaram de fazer. Eu me questiono profundamente como que eu vou educá-los. Por quê? Não dá mais para estudar do jeito que era antes. Então, quais são as principais habilidades que eu tento desenvolver ou que eu trabalho com eles constantemente? Falar bem. Eles têm que se expor para falar cada vez melhor. A habilidade de se relacionar com outras pessoas. A habilidade de fazer o pedido certo. E a habilidade de fazer perguntas. Se eu pudesse ensinar só essas 4 coisas para os meus filhos, seriam as melhores habilidades que eu poderia ensinar para eles. Porque com essas habilidades e com a inteligência artificial, eles vão fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Só para você ter noção, o Google, junto com alguma universidade, que eu não lembro o nome, eles acabaram de subir um repertório de mais de 1 milhão de livros, se eu não me engano. Então, eles subiram 1 milhão de livros para a nuvem, para a internet. Para que eles fizeram isso? Porque agora, com esses 1 milhão de livros, ali, você consegue consumir aqueles 1 milhão de livros, conhecimento daqueles 1 milhão, não sei se é 1 milhão, mas é um número próximo a isso. Você consegue consumir tudo aquilo como inteligência artificial. Então, imagina que você tem uma inteligência artificial, que essa inteligência artificial, ela tem o conhecimento, olha que loucura, ela tem o conhecimento de, sei lá, 1 milhão de livros e provavelmente os melhores livros da história da humanidade. E nessa inteligência artificial, você pode fazer perguntas como, partindo de todo o conhecimento do Einstein, como que ele resolveria essa equação ou como ela resolveria este problema? Olha que loucura. Eu, que não entendo nada de física, ou entendo muito pouco de física, eu tenho a capacidade de ter todo o conhecimento do Einstein compilado num único lugar e fazer perguntas para o Einstein com todo o conhecimento que ele tinha na época. É óbvio que eu não vou ter todo o conhecimento relacional dele, de juntar isso com aquilo, mas todo o conhecimento técnico dele estará disponível para mim, para que eu consiga, a partir da mente dele, fazer qualquer pergunta. Qual o poder disso, bicho? Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Eu estudei numa universidade bem vagabunda mesmo. Então, assim, eu falei, gente, se eu tenho a possibilidade de ter o cérebro do Einstein para fazer pergunta agora, eu tô ferrado. Então, só que qual que é a vantagem? Todo mundo vai ter acesso a isso no celular. Se todo mundo vai ter acesso a isso, então nivelou. O conhecimento está disponível para todos. Qual que vai ser a diferença entre eles? É a capacidade de você fazer perguntas, de pedir certo, de falar bem e de se relacionar bem com outras pessoas, para que aí sim você alavanque cada vez mais esses conhecimentos. Beleza? Agora, de conhecimentos técnicos e habilidades técnicas que pode não ser fundamental para você, mas que eu acredito que vai ser, de fato, grandes tendências ao longo dos próximos anos, possivelmente dos próximos anos. Primeira habilidade técnica, vender. Habilidade de vender. Se você não souber vender, você vai ter problemas. Lembra? Todo conhecimento técnico nivelou. Então é como se todo mundo tivesse acesso à cabeça do Einstein. Como se todo mundo tivesse acesso à cabeça do Elon Musk. Então, o conhecimento técnico, ele passou a ser público. E ele passou a nivelar todo mundo.
Agora, tem algumas habilidades técnicas que elas vão te servir para absolutamente qualquer coisa, independente de qualquer cenário ou de qualquer realidade. E essa primeira habilidade técnica é a habilidade de vender. Se você não souber vender, você vai ter mais dificuldade. Porque, de novo, parte técnica vai estar resolvida com as inteligências artificiais. Como que você faz para aprender a vender? Tem um curso na Universidade Divergente só sobre vendas. Assiste lá, começa a tentar dominar essa habilidade, essa competência, porque venda é para qualquer um. É óbvio que algumas pessoas vão ter uma competência, uma habilidade natural melhor, mas isso pode ser desenvolvido para qualquer pessoa, tá? Não fique para trás por conta de, cara, aprenda. Aprenda, isso vai ser uma habilidade que ela vai te ajudar todo santo dia, independente do que você faça, independente de como você age, independente de como você trabalha, independente de qualquer coisa, é uma habilidade que vai resolver e vai te ajudar a evoluir por toda a tua vida, beleza? Outra grande habilidade que vai ser uma tendência ao longo desse ano, pelo menos vai ser, dos próximos anos, tenho dúvidas, que é o GC. Sabe o que é o GC? Coloca aí. O GC são usuários criadores de conteúdo. Então imagina que você consuma a Aliança Divergente e você fala, cara, a Aliança Divergente é muito legal. Eu queria falar mais sobre a Aliança Divergente. Aí você vai lá e você começa a falar sobre a Aliança Divergente. Você começa a gerar conteúdo para a Aliança Divergente. E a gente, como empresa, compra esse conteúdo de você. E a gente vai pagar, sei lá, R$300 por vídeo? R$100 por vídeo, R$500 por vídeo, depende. Só que, numa era de inteligência artificial, onde conhecimento técnico vai estar nivelado, boa parte das decisões de compra das pessoas, elas partirão a partir de uma decisão de influência. Ou seja, ela vai ver alguma pessoa comum falando sobre aquele tema e ela vai se conectar com aquela pessoa e o fato dela se conectar com aquela pessoa vai fazer ela tomar a decisão de compra dela. E uma das maneiras mais efetivas que tem para se vender é quando uma pessoa comum está falando sobre aquele conteúdo. É por isso que as blogueiras têm tanto alcance. É por isso que as blogueiras têm tanto seguidor. É por isso que a Virgínia da vida, quando ela lança uma marca de maquiagem, quando ela lança qualquer coisa, aquilo explode de vender. Por quê? Porque ela entendeu essa dinâmica relacional de como o ser humano funciona. Então ela vive por muito tempo gerando desejo sobre alguma coisa e falando de uma maquiagem. Maquiagem, olha como essa maquiagem me deixa linda, olha como isso, olha como aquilo. E aí ela gera muito burburinho sobre aquilo e depois ela lança uma marca daquilo e explode de vender e faz fila em shopping no Brasil inteiro. Então, por que eu trouxe o GC especificamente aqui? Por dois motivos. Primeiro, talvez isso possa ser uma renda extra para você, porque você pode gerar esse conteúdo, se você falar bem, se você se comunicar bem. E se você tem uma empresa, você pode contratar esse tipo de serviço para que você alavanque cada vez mais os seus resultados. E como eu acredito que a dinâmica relacional ela vai ser cada vez mais forte, porque por conta do uso da inteligência artificial, é como se a gente, por conta de tanto robô que a gente vai ter, o artesanal, que são pessoas falando sobre aquilo, ele começa a ganhar um grande destaque. É quase que um paradoxo, porque ao mesmo tempo eu tenho uma inteligência dominando tudo, uma tecnologia dominando tudo, na contramão disso vem as pessoas artesanalmente se relacionando umas com as outras, do jeito que os astecas e os incas faziam, só que isso na internet. E o GC, para mim, é uma forma que eu acredito que vai ter muita visibilidade ao longo desse ano de 2025 e talvez dos próximos anos. Então vamos lá. Habilidade que eu acredito, vendas, dois, UGC. Habilidade e competência número 3, marketing digital. Eu, desde 2014, Guto, eu estou há 11 anos atuando na internet. 11 anos, fazendo a mesma coisa todo santo dia. E há 11 anos eu ouço a mesma coisa sobre a internet. Ah, o marketing digital está saturado. Ah, marketing digital já não funciona mais. Ah, marketing digital, hoje você balançar a árvore e cai 70 pessoas falando sobre o mesmo assunto.
Só que a maior parte das empresas ainda não utilizam a internet do jeito certo. A maior parte das empresas ainda não utilizam a internet do jeito certo. Olha que loucura. Hoje, cerca de 20% das compras nos supermercados, elas são feitas por celular. Ou seja, as pessoas já não estão mais indo nos supermercados. E aí eu te pergunto, quantos supermercados já estão adaptados a essa realidade? Quantos supermercados fazem campanhas de fato na internet para que você possa utilizar e comprar pela internet? Quantos? Quantos você conhece? Eu não conheço nenhum. Ou seja, se os grandes ainda não utilizam isso da melhor maneira possível, olha o tanto de oportunidade que você tem aí. Então, marketing digital, ele já é uma tendência há 11 anos. Ela é uma habilidade que já há 11 anos é super importante e vai continuar sendo importante, porque cada vez mais as pessoas estão utilizando a internet. Vamos concordar que o uso da internet ele vai ser cada vez maior. Concorda? Eu não imagino numa diminuição de uso da internet. Então, já que cada vez mais vai ter mais atenção das pessoas naquele lugar, quanto mais você souber sobre aquele tema, melhor vai ser para você. Ponto. Então, marketing digital, eu acredito fielmente que vai ser um grande ponto a ser trabalhado ao longo dos próximos anos. Beleza? Outro grande ponto, inteligência artificial. Pois é, cara pálida, inteligência artificial. Você não precisa nem ser um grande especialista em inteligência artificial, mas se com o conteúdo que você assistiu aqui, se você começar a aplicar isso, se você começar a oferecer isso para outras empresas, se você começar a oferecer isso para as empresas do teu bairro, se você começar a oferecer isso, se você começar a aplicar isso nas tuas empresas, você já está à frente. Você já está muito, mas muito à frente de boa parte das pessoas. Coloque assim, ó, como tarefa obrigatória, você se tornar minimamente competente em inteligência artificial. Minimamente, não é difícil. Você precisa aprender minimamente sobre isso, porque se você não aprender, você vai ser engolido pelo mundo. Você vai ser engolido por um jovem de 16 anos no TikTok que não faz porra nenhuma da vida, mas ele tem menos medo de tecnologia do que você. E a gente está numa fase complicada da vida que a gente não quer acreditar em algumas revoluções ou acha que não vai ter tanto aquele poder. E a inteligência artificial está muito nesse lugar. Então, você vai falar assim, não, mas aqui eu sou um puta de um engenheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Um moleque de 16 anos, desenrolado, do TikTok, ele pode te engolir se você não aprender sobre inteligência artificial. É isso que pode acontecer com você. Então, se você não aprender sobre isso, sinto muito, você está dando um tiro na tua testa. Não há permissão que segure. Por quê? Você vai trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. As coisas não vão simplesmente acontecer na tua vida. Então, por isso que a gente gravou um conteúdo super legal sobre inteligência artificial, para que você aprenda e já saia aplicando aquilo. É óbvio que você pode fazer depois, se aprofundar mais, se tornar especialista naquele assunto. Só que o nível 1 ali, todo mundo tem que ter. O nível 1, todo mundo tem que ter. Então, não deixe de estudar inteligência artificial, não deixe de estudar prompts para inteligência artificial, não deixe de estudar automações para inteligência artificial. Renato, mas isso não se aplica a mim. Indiretamente vai se aplicar. Eu estou falando de tendências aqui. Então, dentro de tendências, pode ter coisas que você vai falar assim, não, mas para mim não adianta tanto, ou para mim não resolve tanto, mas vale a pena você olhar para isso. Beleza? E o último, que eu acredito que seja tendência, que eu deveria ter aberto com isso aqui, que é de programação de fato. Programação, acredito, que mesmo que robôs estejam fazendo muitos códigos, ainda tem um tempo de vida útil aí que pelo menos em 2025 vai ser muito importante. E por mais que tenha muitas plataformas hoje que nem precisa de código, mas precisa de um conhecimento mínimo de habilidade técnica que vai te ajudar muito nisso.
Pegue alguma dessas habilidades. Não precisa ser nem esse desenvolvimento de habilidade técnica, mas das habilidades genéricas que eu falei, ó, falar bem, fazer perguntas bem, saber fazer pedidos e saber se relacionar, só pegue isso, que isso vai ser fundamental, aliado à inteligência artificial.